Agora a investigação do que pode ser uma morte encomendada. A vítima é um jornalista. Ele fez uma série de reportagens sobre crimes em que policiais eram os maiores suspeitos. Caso Rodrigo Neto. Já são 9 dias de impunidade. Os jornais e as rádios de Ipatinga contam os dias desde que o jornalista Rodrigo Neto foi assassinado. Rodrigo tinha 38 anos, foi morto de madrugada numa das avenidas mais conhecidas do município. O jornalista saiu do trabalho e, como de costume, parou nesta tenda de churrasquinhos. Fez um lanche e decidiu ir para casa. Mas ao entrar no carro, que estava do outro lado da avenida, o repórter acabou assassinado com 3 tiros, disparados por 2 homens que estavam numa moto. Carteira com dinheiro, celular, máquina fotográfica, computador, nada foi levado. A única testemunha localizada até agora é este homem. Assim que o motoqueiro foi embora, eu voltei para a rua procurando o Rodrigo. O Rodrigo estava dentro do carro, caído, de lado, com a cabeça na poltrona, do carona. E na sequência tinha mais 2 perfurações no vidro do carro, onde pegou uma no peito e uma nas costas. Para a polícia, um crime com características de execução. O que levanta a hipótese de que a motivação estaria ligada à profissão da vítima. Rodrigo trabalhava como repórter policial nesta rádio. No programa que fazia todos os dias, cobrava das autoridades soluções para crimes não resolvidos. Até hoje não se tem nada sobre o desaparecimento da mototaxista Adriana Terumi Onak Debelli na ocasião com 19 anos de idade. Como se não bastasse a ausência de pistas, o inquérito policial, misteriosamente, também desapareceu dentro do Fórum da Comarca de Ipatinga. O jornalista investigava sozinho as denúncias que recebia. Ele cobrava muito isso aí, então isso era muito importante para a sociedade e para todos nós aqui da região, para não ver a coisa, um crime, cair no esquecimento e a pessoa responsável ficar impune. Rodrigo trabalhava por conta própria e em silêncio. Não tinha medo de se envolver em polêmicas, por isso ganhou a admiração da maioria dos ouvintes. A reportagem do plantão policial esteve no Fórum da Comarca de Ipatinga. Para surpresa, a exemplo da mototaxista, o processo misteriosamente também desapareceu. A primeira denúncia de grande repercussão feita pelo radialista foi a chacina de Belo Oriente, uma cidade vizinha, em 2006. Um homem foi assassinado num bar. Pouco depois, 3 pessoas que dormiam nesta casa também foram mortas. Os vizinhos ouviram pelo menos 50 tiros. Até hoje tem marca de uma das balas no chão. O homem morto no bar e as 3 pessoas assassinadas eram parentes do suposto assassino de um policial civil. Na época, Rodrigo sugeriu que a chacina teria sido para vingar a morte do policial e teria contado com a participação de policiais. Após executar um detetive na cidade, parentes do montador de andaimes, Juliano Batista Ferreira, de 24 anos, foram assassinados. Uma jovem grávida só não teve o mesmo destino, por implorar pela vida do filho que trazia no ventre. 7 anos depois, o caso continua sem explicação. Até agora, ninguém foi preso. Denunciar crimes sem solução tornou Rodrigo famoso. Ele passou a sofrer ameaças de morte. Preocupado, o repórter escreveu ao Ministério Público Estadual dizendo que corria o risco de ser assassinado. Estava se sentindo ameaçado, estava tendo um problema com uma determinada pessoa e queria que o Ministério Público encaminhasse ou tomasse providência com relação a isso. Não faça uma... João Xingó era delegado regional da Polícia Civil na época. Hoje está aposentado e garante que nunca recebeu pedido para investigar as ameaças. Esse documento nunca portou as minhas mãos. Quero deixar bem claro isso. E se porventura o MP tenha
um protocolo de recebimento deste documento lá na regional, seria importante que o MP apresentasse esse documento para que a Polícia Civil adotasse as providências cabíveis. Durval Ângelo é presidente da Comissão de Direitos Humanos da Assembleia Legislativa de Minas. Ele conhecia o trabalho de Rodrigo. Para Durval, o jornalista foi morto porque incomodava supostos grupos de extermínio formados por policiais que estariam atuando na região de Minas, conhecida como Vale do Aço. E denunciava todas as chacinas onde os suspeitos eram policiais e não foram apurados no Vale do Aço, ou pelo menos não houve uma apuração aprofundada. E, ao mesmo tempo, vingança, porque vários policiais foram transferidos do Vale do Aço em função dessas denúncias. Durval também recebeu ameaças de morte. Hoje, trabalha escoltado por seguranças. A última ameaça foi em fevereiro de 2012. Mas por que o criminoso ia esperar mais de um ano para matar? Essa pergunta levou a polícia a uma outra linha de investigação. O jornalista teria sido morto não por causa das últimas denúncias, mas por causa da próxima, que pretendia fazer aqui no jornal, onde foi contratado para trabalhar uma semana antes do crime. Tinha alguma reportagem que ele estava fazendo que poderia ter levado à morte dele? Olha, ele comentou que por ele estar voltando ao jornal escrito aqui da cidade, que estava programando uma matéria bombástica, estava fazendo levantamento de uma matéria bombástica. Agora, ele não comentou o teor dessa matéria, porque falou que ia ser um furo. Discreto, Rodrigo não comentou nem com o diretor de redação sobre o dossiê que preparava e que, mais uma vez, ia atingir pessoas influentes na região. Ele só me falou que iria trabalhar uma matéria interessante para essa fase inicial dele aqui no jornal. Rodrigo faz parte de uma estatística que só aumenta no Brasil. No ano passado, 4 jornalistas foram assassinados no país. Os números são do Comitê de Proteção aos Jornalistas. O Brasil está atrás apenas da Síria e da Somália, que enfrentam problemas com a guerra civil. Em Ipatinga, um comitê foi criado para acompanhar a apuração da morte do repórter e cobrar uma resposta para o caso. Da maneira como foi, 3 tiros certeiros, com características de execução, será que isso é para intimidar mesmo? Será que ele estava incomodando tanto assim? Será que ele estava apurando o caso? Matar o mensageiro para que as mensagens não cheguem. Isto precisa ser compreendido como um ataque ao Estado de Direito e, portanto, tratado com a seriedade e a dimensão que isso exige. Nossa equipe procurou a Polícia Civil Mineira. Não descartamos a possibilidade de ter policial envolvido, mas as investigações estão ainda um pouco prematuras, que nós devemos aguardar um pouco mais. A Polícia Militar prometeu rigor na apuração das denúncias. Existem procedimentos instaurados pela Polícia Militar em cima exatamente, procedimentos internos, administrativos por enquanto, em cima exatamente dessas suspeitas. Desde o assassinato, os jornalistas de Ipatinga trabalham com uma fita preta no braço, em homenagem ao colega assassinado. No dia que foi morto, Rodrigo se preparava para mudar de casa ao lado da família. O jornalista deixa a mulher e um filho de 6 anos. É muito difícil. A minha sensação é que ele pode chegar a qualquer hora. Assim, parece que eu não assimilei ainda que ele nunca mais vai vir. Parece que tem hora que eu acho que ele vai chegar ali. O que a família de Rodrigo espera é que o silêncio forçado do jornalista não seja em vão e que o assassinato dele não entre para a lista de mais um crime sem explicação em Ipatinga. Ele lutou a vida toda dele de jornalista, ele lutou por justiça, ele não teve medo. Então, da mesma forma, eu espero que não tenham medo de procurar o assassino dele.
Eu espero que a mesma justiça que ele sempre lutou seja feita por ele.